Olá, alunos! E hoje nós vamos falar sobre política na visão de Platão. Aí você pensa, meu Deus, professora, de novo isso, de novo isso. Então vamos lá, vamos começar. Eu acho que essa aula vai ser curtinha, eu espero, mas vamos começar, né? Aristóteles, vamos relembrar um pouquinho. Ele, de início, era entusiasta da democracia. Lembra, ele viveu em Atenas. A família dele era rica. Então, ele era entusiasta da democracia. Até matarem Sócrates. Porque Sócrates morreu condenado a beber cicuta, né, que é veneno, por corromper a juventude ateniense. Então, por causa da democracia, que a maioria quis que Sócrates morresse, Sócrates morreu. Lembra, a democracia grega não é a democracia que a gente tem hoje. A democracia de lá era só para homens que não trabalhavam, que tinham pais e mães nascidos em Atenas. Ok? Sempre se lembrem disso. Então, após essa situação toda, né, a morte do seu mestre, a democracia passou a ser um regime ruim. Ok? Então, vamos relembrar mais um pouquinho o dualismo platônico, né, a teoria da reminiscência, que eu falei na aula passada, na aula retrasada, né, na aula de Platão. O ser humano era dividido em corpo e alma. Lembra, dualismo platônico, que era o mundo das ideias e o mundo material, tá? E no mundo das ideias, a alma iria se dividir em três. Isso eu não falei na aula passada, tá? Não falei sobre essa divisão. Deixei para falar hoje, porque hoje a gente vai entrar como é política, isso daqui vai ser importante. Então, como a alma se divide em três, tem a alma concupiscível. Mas o que seria isso? Seriam as pessoas que estariam ligadas mais ao artesanato. Então, cada pessoa que, quando a alma se prende ao corpo, a gente esquece de tudo, né? Isso é a teoria da reminiscência. A alma esquece de tudo quando se prende ao corpo. E depois disso, né, a gente vai se lembrando de como era lá no mundo das ideias, porque aqui as coisas são imperfeitas, e a gente vai lembrando como eram as coisas perfeitas no mundo das ideias e tentamos reproduzir aqui, né, no mundo sensível. Então, como é que a gente conseguia relembrar e recriar através da paideia? E o que era paideia, professora? Educação. Paideia era educação, só muda o nome, mas é educação. Então, a alma concupiscível eram as pessoas que desenvolviam mais para o lado do artesanato. Aí tinha a irascível, quase não sai. A alma irascível, o que é, professora? A alma irascível. Eram as pessoas que desenvolviam mais o lado dos sentimentos. Lembra, ira. Ira é um sentimento, sabe? É uma raiva muito forte, ira. Irascível, sentimento. Então eram os soldados, né? E os guardiões. E o racional, que é o mais importante que a gente tem que lembrar. Nossa, professora, racional. É óbvio que a gente tem que lembrar. Sim, mas é porque vai ser super importante para entender a teoria política de Platão, né? Então, a alma racional, que quem desenvolveria isso? Os governantes, os reis, as pessoas que estariam à frente e tomando as decisões para o povo, tá bom? E como é que ia saber? Essa pessoa ela iria desenvolver o senso de justiça, sabe? E seria uma pessoa muito sábia. Então, vamos lá para tentar entender um pouquinho da teoria de Platão, né? Vamos lá falar sobre política. Antes disso, onde é que se encontra? Onde é que ele fala de política? Qual é a obra?
a República. Lembra que foi uma das obras mais famosas dele, que era um diálogo, que Sócrates era o personagem principal. Inclusive, eu coloquei isso aqui, ó, Sócrates como personagem principal. E lá teria, né, todo montado a ideia de uma cidade perfeita, com um governo perfeito. E como seria isso, professora? Como é que seria essa coisa perfeita? De onde é que vem? Calma, vamos por parte. Esse governo perfeito, dessa cidade perfeita, seria governado não por uma assembleia. Lembra que ele era contra a democracia. Então, eu coloquei aqui, ó, modelo antidemocrático, ok? E estamental. Por que estamental, professora? Estamental porque as pessoas, quase não sai de novo, hoje tá complicado. As pessoas, elas não poderiam mudar de classe. Eu vou explicar também isso. No próximo slide eu vou explicar direitinho. Então, esse modelo, ele era utópico, tá bom? Ele é considerado o primeiro modelo político utópico do Ocidente, tá bom? Aqui. Mas como seria esse regime político perfeito? Seria a sufocracia, que sufocracia quer dizer governo do sábio. Ah, professora, então quer dizer que o governante teria que ser muito inteligente, teria que ser filósofo. Exatamente, querido aluno, exatamente isso. Então, é governado por um rei filósofo, essa cidade ideal tem esse governo ideal, governado por um rei filósofo. Eu vou até marcar isso daqui, tá? Porque é importante. Deixa eu marcar aqui. Governado por um rei filósofo. Lembra desse nome também, ó, sufocracia. Também vou marcar porque é importante. Aí, o Estado se encontra acima de tudo. Como assim, professora? Lembra quando eu falei que ele é antidemocrático? Democracia quer dizer que as pessoas elas podem se envolver com a política. E nesse caso, nesse regime político, ela não poderia se envolver. Era eita, Lele, era algo que só o rei filósofo. Não ficou boa essa seta. Vamos tentar de novo. Era algo que só o rei filósofo poderia se envolver. Ok, então vamos continuar. Qual seria o papel do Estado, então, já que o Estado se encontra acima de tudo? O Estado, ele iria organizar tudo. Tudo. Mas, principalmente, ele iria educar a população. Por isso que eu coloquei aqui embaixo também, ó. Paideia, educação. Porque desde quando as crianças nascessem, né, elas já seriam pensadas, elas seriam colocadas na escola, não existiria o conceito de casamento, por exemplo. As pessoas só serviriam para procriar, porque depois que procriassem a criança, né, seria tutela do Estado. O Estado que iria dizer o que ela iria fazer, ia colocar ela num colégio, por exemplo, que o nome não era colégio, mas vamos pensar nos dias atuais, colocava como se fosse no colégio interno, sabe? Colocava no colégio e de acordo com as habilidades que essa criança desenvolvesse, o Estado, né, iria poder colocar ele, por exemplo, ele é muito forte e muito bom em esportes. Então, ele vai ser soldado, ele vai para a guarda, vai para o exército. Ele é muito bom filosofando. Então ele vai, talvez ele seja o ideal para ser o próximo sucessor. Mas ele é muito bom com artes. Então ele vai ser artesão. Entendem? Esse dever seria sempre do Estado. O rei filósofo ele estava lá para isso, para organizar dessa forma. Então, quando eu falo em divididos em classes sociais, que tá lá, que eu botei no outro slide, né, que é estamental, é justamente isso, que o Estado ele vai dividir dessa forma como eu falei, nas três almas. Lembra? Cada pessoa vai desenvolver
um tipo entre aspas. Vai desenvolver uma característica, no caso. Ok? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, tá bom? E vamos já para a questãozinha, porque eu disse que essa aula seria mais rápida. Então, primeira questão. Platão. A massa popular é assimilável, por natureza, a um animal, escravo de suas paixões e de seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios. Confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão. Ou seja, você vê aí uma crítica ferrenha, uma crítica mesmo às massas populares no governo, sabe? Então a gente já tem como notar do que ele está falando. E do menor rigor. Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas discussões na Assembleia, tá, gente? Prestem atenção nisso. São apenas disputas contrapondo opiniões objetivas inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente. Leu? Ok. Dá uma pausa. Quer reler a questão de novo? Relê a questão de novo. Dá uma pausa, tenta responder sozinho. Depois dá play e responde. E vê se a sua resposta é básica com a minha. Já deu tempinho, né, para vocês para vocês pararem aí o vídeo. Voltando. Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica à oligarquia, b. república, c. democracia, d. monarquia e plutocracia. E aí, gente, essa questão é muito fácil. É real, muito fácil. Estamos falando sobre a democracia. Eu acho que vocês sabem, né, os outros modelos, né? Se vocês não souberem, oligarquia é o governo de uma minoria está no poder. República, ela se divide, né? Mas república quer dizer coisa pública. Monarquia é um rei que governa. E plutocracia são pessoas que têm dinheiro, uma minoria que tem dinheiro e que governa. E dá pra gente confundir oligarquia com plutocracia e com aristocracia também, tá? E vamos de última questãozinha, tá? A República de Platão é uma das obras mais lidas e reconhecidas da história da humanidade. Seu tema principal é a construção de uma cidade ideal, que Platão implanta de fato em uma terra distante de Atenas, como nos narra depois em sua carta 7ª, letra B, o conceito de verdade construído na alegoria da caverna, o que demonstra que toda a construção da cidade não passa de uma metáfora e que o tema que interessa realmente a Platão não é política e sim conhecimento. Letra C, a arte e sua necessária submissão à ciência, como fica claro no livro 3 e 10, em que Platão argumenta não ser a arte uma atividade racional. Letra D, a ética e a política, embora Platão argumente que a cidade ideal não pudesse ser construída, ela precisava ser pensada a fim de iluminar os governantes. E letra E, uma política que deve ser submetida não aos desígnios das vontades subjetivas, mas a um governo estabelecido em bases racionais. Vamos dar uma pausa. Lê a questão de novo, se não tiver entendido. Lê a questão de novo. Tenta responder sozinho. E depois que responder sozinho, dá play e escuta a minha explicação. Pronto, já dei 2 segundinhos. Acho que vocês já responderam e já voltaram, né? Então vamos lá. Letra A. Não, vamos ler de novo a questão.
A República de Platão é uma das obras mais lidas e reconhecidas da história da humanidade. Seu tema principal é: letra A. A construção de uma cidade ideal em que Platão implanta de fato em uma terra distante de Atenas, como nos narra depois em sua carta sétima. Gente, beleza que ele fala sobre a cidade ideal, mas eu não me recordo de ter falado nada sobre uma construção de fato. Dele realmente ter construído uma cidade? Não, né? Então, falso. Letra B. O conceito de verdade construído na alegoria da caverna, o que demonstra que toda a construção da cidade não passa de uma metáfora e que o tema que interessa realmente a Platão não é política, e sim o conhecimento. Olha, a alegoria da caverna, eu não falei diretamente nesse slide. Eu falei lá do outro, que de fato é o conhecimento. Tá bom? Mas não é esse tema, não é o tema principal. Não é voltado, a questão política não é voltado só na alegoria da caverna, porque tem um lado político também. Mas não é isso, o tema principal não é esse, tá bom? Não é esse. Poderia até confundir, mas não é. Letra C. A arte e sua necessária submissão à ciência, como fica claro nos livros 3 e 10, em que Platão argumenta não ser arte uma atividade racional. Gente, isso não tem nada a ver. Nada a ver com nada. Eu não falei nada sobre isso. Não tem nada a ver com nada. Então, a ética e a política, embora Platão argumente que a cidade ideal não pudesse ser construída, ela precisava ser pensada a fim de iluminar os governantes. Cadê? Deixa eu marcar aqui. Eita. Não pudesse ser construída, ela poderia ser construída. Eu falei sobre a cidade ideal e o governo ideal. Então, essa alternativa tá falsa. E letra E. Uma política. Só sobrou a letra E, né? Mas enfim, vamos continuar. Uma política em que deve ser submetida aos desígnios das suas vontades subjetivas. Calma, deixa eu ler de novo, que eu engoli o não. Peraí. Uma política em que deve ser submetida não aos desígnios das vontades subjetivas, mas a um governo estabelecido em bases racionais. Gente, a resposta certa é a letra... Eita, que esse daqui não foi? Letra E. Acho que eu não preciso nem explicar, né? Que faz sentido quando eu falei sobre o rei filósofo. Quem governaria essa cidade ideal, esse governo ideal? Um rei filósofo. Porque a alma dele desenvolveria a característica racional, que é a característica dos governantes. Ok? Gente, por hoje é só. Perdão aí a aula ter sido um pouquinho mais rápida. Tô com um pouquinho de dor de garganta, inclusive. Por isso que a aula não foi tão divertida assim hoje. Não coloquei memes hoje também, porque eu não achei os memes, tá? Espero que vocês me perdoem. E na próxima aula eu vou tentar colocar memes para deixar a aula mais divertida. Mas é isso, gente. Obrigada. E qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu responderei. Ok? Curtam esse vídeo também. Comentem e compartilhem. É isso. Beijão.